Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião do CONTIC de número 157. Hoje nós tivemos várias justificativas de ausência, então eu vou fazer a leitura dessas justificativas, iniciando pelo professor Darrabi, que não estará presente hoje, porque ele está afastado, participando de um evento. Dos membros titulares, o professor Marco Aurélio e o professor Sandro estão em aula nesse horário. O professor Rogério Custódio está participando de uma banca de exame de qualificação. O professor Pedro está em reunião de departamento. E o Fernando do CCUEC não pôde participar hoje por questões pessoais. O Valcir está aqui conosco, mas está de férias, então a participação dele é informal. A Janaína também está participando de um evento. E o Eliel também está participando de um evento, como está escrito aqui. Mas ele estava presente ou não? O Eliel está. Acredito que seja o Oscar Eliel, professora. É Oscar Eliel, isso. Exatamente. Então, tá correto aqui, desculpem. E daí, dos suplentes, o professor Luiz Bittencourt está de férias, a professora Ana está em horário de aula, e o Vitor, assim como o Valcir, está aqui conosco, mas de maneira informal. Dado esse cenário, todos os suplentes que não estão de férias estão votando hoje. E acho que podemos prosseguir, né? Bom, o primeiro item que nós vamos apreciar aqui será a ata da reunião passada. Eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, sugestão, manifestação com relação à ata. Na ausência de manifestações, eu coloco a ata em votação. Favoráveis não precisam se manifestar. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem. Acredito que podemos considerar a ata aprovada e seguir para os próximos itens, entrando agora na ordem do dia. O primeiro item da ordem do dia é a solicitação de um domínio, e na verdade é a troca de um nome. Então, foi um domínio que já foi aprovado aqui por esse conselho, mas precisou ser alterado aí por algum detalhe. Então, a ideia é aprovar esse novo pedido, né, colocar em votação e revogar o anterior. Alguém tem alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário a respeito? Então, também coloco o item em votação. Da mesma forma que o anterior, apenas contrários e abstenções precisam se manifestar. Também acredito que podemos considerar esse item aprovado. O próximo item tem a relação com adesão ao sistema RNP. Então, eu gostaria de saber se o Luiz poderia fazer uma apresentação sobre o tema para nós. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde, sim. Não, posso falar brevemente aí. Recentemente a RNP mandou uma documentação para a gente sobre a gente formalizar a adesão à utilização do sistema RNP, que na prática aí, basicamente é nosso acesso à internet, né, através da RNP, que recentemente passou para 100 gigabits por segundo, rede café, tem uma série de serviços que a gente pode utilizar sem custos, porque a gente hospeda o POA, que é o ponto de agregação da RNP aqui dentro da Unicamp. A gente hospeda e administra esse ponto de agregação. Tem casos de incidentes, a gente atua, uma série de coisas. Então, por hospedarmos o POA, a gente tem isenção no custo de adesão ao sistema RNP.
A RNP tem uns outros serviços, digamos, opcionais aí, que se a gente utilizar, a gente vai pagar. Mas, basicamente, é acesso à internet, autenticação, certificado digital, a gente pode utilizar sem custo nenhum, como contrapartida, né, a Hospedal POA, que é um convênio aí feito em 2013. Mas agora, esse ano, a RNP está atualizando todas as entidades, né, que são usuárias do sistema, e pediu essa formalização para a gente. Então, nós estamos encaminhando esse convênio e pede a autorização, né, ou de acordo da congregação, que no caso da CETIC, né, CCUEC, seria o CONTIC. Então, por isso que nós estamos pedindo aqui o de acordo do CONTIC, para a gente prosseguir com a formalização desse convênio, que, né, enfatizando, não vai ter nenhum custo para a Unicamp, além do que a gente já tem por hospedar os equipamentos aqui e fazer a gestão do POA. Então, rapidamente, seria isso. A Fabiana colocou o link aí onde tem a documentação completa, o termo todo, todos os serviços que a RNP presta. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode esclarecer ou agora ou posteriormente. Tá ótimo. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Valcir, por favor. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde. A minha não é dúvida, não, mas dizer que qualquer iniciativa de aproximação da nossa universidade com a RNP é muito bem-vinda, só para dizer isso mesmo. Tá ótimo. Obrigada. Acho que podemos colocar o item em votação, então, né? Bom, na ausência aí de manifestações, acho que podemos considerar esse item aprovado também. E encerramos com isso a ordem do dia. Opa! Isso, a ordem do dia, e podemos passar aqui para o expediente. Eu vou solicitar aqui, né, aos representantes dos órgãos administrativos, se eles têm informes ou não, e depois nós passamos para os outros itens que estão na pauta. Então, DGA? Não, professora. Obrigada. DGRH? Boa tarde, professora Islene, boa tarde a todos. São dois avisos rápidos, né? O primeiro são sobre os concursos da área de TIC, que já foram homologados, e o pessoal já me passou as informações aqui. Nós já temos vários encaminhamentos, né, para as várias funções. Esse é um trabalho que a DGRH vem fazendo junto com o professor Ricardo Darrabi, com a equipe, né, do CONTIC, do CETIC, então, para fazer a distribuição dessas vagas e a alocação dos candidatos que passaram no concurso, né? Então, esse é um assunto que sempre, né, nós somos questionados, então, nós já estamos nessa fase, daí entra no processo de contratação, né? Tem a parte do exame médico, tem toda essa situação, né, de entrega dos documentos, mas em breve todos os servidores já vão estar aí já nas unidades. Um segundo assunto é sobre a avaliação de desempenho, né? A DGRH soltou um vídeo na semana passada para os servidores da carreira PAEP. Esse é mais um passo, né, em relação ao processo de gestão de desempenho que nós estamos implantando junto com todas as unidades. Então, nesse momento, serão avaliados todos os servidores que já cumpriram o estágio probatório. Esse é um processo, então, que ele entra em uma fase anual, né? Então, a ideia nossa é que a cada um ano todos os servidores passem pelo processo, né, de avaliação de desempenho. Então, também eu queria agradecer a todos aí os envolvidos nas fases anteriores, na preparação dos planos de trabalho, e agora entra nessa outra fase que também é bastante importante. Então, são esses dois avisos, né, que eu só queria colocar. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço. Dadak? Tenho sim, professora. Eu só queria informar que essa semana aqui foi dado andamento para assinar um contrato com a Valoriza, que é uma empresa que vai fornecer o software que vai substituir o sistema de estágios atual do SAI, né? E agradecer a todos que
colaboraram, principalmente o Adalto, que está aqui, né, que capitaneou esse processo todo junto com o pessoal do SAI, né, e que, se der tudo certo, a semana que vem, ou até o final dessa semana aqui, o contrato está sendo assinado. Então, é mais uma etapa para a gente tentar modernizar algumas coisas via SAI, nessa nova forma que tem sido proposta de se comprar sistemas e não a gente desenvolver internamente. Então, à medida que as coisas forem evoluindo, eu dou mais informes a respeito disso. A princípio, os agradecimentos ao Adalto e a todos que o apoiaram para que a gente conseguisse chegar nesse estágio. Tá ótimo, muito obrigada. Vamos aguardar aqui os informes, espero que dê tudo certo. Aí, no seguinte, seria SBU. Sem informes, professora. Obrigada. Obrigada. Área da saúde. Boa tarde. Da área da saúde, o que tem para informar, eu acho que eu sempre informo, a questão de que nós estamos caminhando com a questão da implantação do nosso sistema, estamos tendo bons avanços aí do AGHUSE, né, que é aquela plataforma que nós estamos implantando, que é um grande avanço aí, porque vai integrar todas as unidades de saúde da universidade num sistema único. E o que é interessante também, nós estamos com um edital já pronto para a licitação de uma plataforma de telesaúde, que vai ser integrada ao AGHUSE, né? Então, a gente espera que, com isso, a área da saúde consiga expandir a sua área de atuação, né? Poder oferecer mais serviços para mais pessoas e também atender melhor aquela que nós já estamos atendendo, né? Oferecer uma possibilidade a mais de atendimento, evitando deslocamentos dos pacientes, né? Então, estamos bem otimistas aí com esse avanço aí da implantação desse sistema na saúde como um todo, né? Então, esse é um informe que eu gostaria de passar para toda a comunidade da universidade, porque isso tem impacto para todos nós. Obrigado. Sem dúvida, muito obrigada. CIARC? Sem informes, professora. Obrigada. Obrigada. Então, agora a gente passa para os informes da CETIC e CCUEC. Por favor. Boa tarde a todos. Tem um informe referente à infraestrutura. Nós tivemos um grato retorno aí da FAPESP, aprovando o projeto de storage para repositórios, que é equipamentos de multiusuário. Esse projeto foi submetido em agosto do ano passado e foi aprovado agora, no último mês, agora em agosto. Nós havíamos solicitado um recurso de 12 milhões, aproximadamente, 12.532, e a FAPESP liberou 6 milhões para que a gente pudesse comprar esses equipamentos. Ele é 50% a menos do que havíamos solicitado, mas o objetivo técnico continua o mesmo, de ter 2 storages em 2 sites, que seria o centro de computação e o prédio da telefonia, para atender principalmente os projetos que estão ligados à nuvem Unicamp e que demandam de repositório, além também dos projetos que são de repositório nativo, todos de biblioteca, rede SAP, entre outros. Tá? O CCUEC vai começar a elaborar a especificação técnica desses equipamentos, né, para que em breve a gente possa colocar na praça aí para fazer a contratação. Como é uma contratação via FAPESP, né, com recurso FAPESP, ele é um processo menos burocrático do que um processo com licitação e tudo mais. E então, assim, a expectativa é que no começo de 2024 a gente já tenha esse equipamento aqui, né? Isso é expectativa, mas ainda a gente está no processo de especificação técnica. Acho que é isso da minha parte, professora. Tá ótimo, obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Tem os informes do Edmilson, né? Isso, boa tarde. Tenho 2 informes. O primeiro deles aí para falar um pouquinho das soluções baseadas em IA, né? Que a gente, que a CETIC e o CCUEC estão trabalhando, né?
Tudo isso começou primeiro com a parte de desenvolvimento de chatbots, né? Então, a gente fez um chatbot de TIC, um para o SECOM, Prefeitura, recentemente entregamos o do SAI e agora o do Hemocentro. Está em desenvolvimento um chatbot para a DGA, para tratar da nova lei de licitações, né? Em paralelo a essa ação de chatbots, esses chatbots eles podem ser acessados através do aplicativo Unicamp Serviços, né? É o Cássia, né? Em paralelo a isso, a gente começou a fazer vários experimentos com o ChatGPT, mas não acessado da forma como o usuário final utiliza, né? Acessado através de APIs, tudo, junto com codificação. Então, coisas do tipo de abrir um arquivo PDF, fazer perguntas em cima dele, pedir para fazer resumo, extrair palavras-chave, isso daí já tá em funcionamento. Em paralelo, houve uma conversa do professor Darrab, né, professor Islene, Adalto, Breia e tal, com o TCE, com a parte de TI deles. Eles têm um software que chama Ania, né? É um software que ele é utilizado pelos procuradores do TCE, né? E utilizando a parte de inteligência artificial, uma parte com ChatGPT, em que os procuradores se utilizam de uma série de ferramentais para poderem executar seus trabalhos aí com um alto grau de velocidade, com mais agilidade, né? Então, é uma solução deles, a gente está em conversa com eles para ver se consegue o código e tal, né? Está sendo experimentada, já começou a fazer uns experimentos aqui na Unicamp com a solução, né? Então, tá a caminho, né? Outra coisa também a gente está aberto aí, de repente, se existem pessoas que estão com alguma iniciativa na universidade tratando de IA, né? Para essa parte administrativa, a gente está aberto aí a estar conversando, né? Então, pode entrar em contato comigo mesmo e a gente conversa sobre isso daí. Tá? Outro informe é sobre a compra dos cartões. O Smart Card, o que acontece? Atualmente, a primeira via do cartão, existe uma parceria com a Soltec e é ela que doa a primeira via dos cartões. O que é a primeira via? Entrou um aluno, um funcionário, um docente, ou qualquer outro tipo de papel aí na Unicamp, essa primeira via a Soltec dá. A segunda via, antigamente, ela era cedida pelo Santander. E esse convênio com o Santander na parte de cartões não existe mais. Então, o que a gente fez? A gente está fazendo uma contratação aí de 2.800 cartões para cartões de segunda via, né? Vai ser por dispensa de licitação, tudo. Então, por enquanto, a gente já escreveu a licitação, então tudo, né? Escreveu o edital, o TR dele. E agora caminhou bem, agora está para a DGA dar o prosseguimento, né? É uma contratação que a gente não colocou como emergencial, mas ela é muito importante porque existe uma pressão grande aí de alunos ou funcionários que, em alguns casos, esses cartões são pagos, né, por eles. Então, principalmente esses cartões pagos, a pessoa quer ver na mão, né, dele. Então, está existindo uma pressão grande, né, mas já caminhamos bastante aí, espero que em breve isso daí se resolva e pelo menos esses 2.800 cartões consigam nos atender aí até por alguns meses. Tá? Só isso. Vou falar. Pode falar, Paulo. Você tem alguma previsão, Edmilson, de quando esses cartões vão chegar? Então, está agora na mão da DGA. Inclusive, a DGA pediu uma justificativa do porquê da urgência. Eu fiz a justificativa e está na mão deles. Já conversei com o Kleber e tal. Eu acho que deve caminhar, mas está na mão deles ali. A expectativa nossa,
A expectativa é setembro, outubro, isso está resolvido, né? Mas o que a gente podia fazer, a gente fez, pode ter certeza. Mas, assim, minha expectativa é que seja rápido, porque é por dispensa de licitação e já com uma indicação de uma empresa para fazer isso. Então, em tese, tudo que podia dar velocidade a isso já foi dado. Então, espero que até setembro ou outubro, aí, no máximo, a gente já esteja com isso resolvido aí. Ok, obrigado. Né? Só isso, minha parte. É ótimo, obrigada. Podemos passar aqui para o próximo item, que seria a minuta, né, sobre a gestão de armazenamento. O Paulo ou o Jefferson gostariam de explicar um pouco sobre os progressos feitos? Boa tarde de novo. Bom, na última reunião, da reunião do CONTIC de agosto, nós submetemos essa minuta. Ela foi a todos os membros e conselheiros do CONTIC. Nós tivemos alguns retornos, principalmente do professor Marco Aurélio, onde a minuta foi revisada na questão de entendimento do usuário, e a gente fez vários esclarecimentos a todos os questionamentos colocados. Então, uma nova versão foi colocada com base nesses questionamentos, né? E a gente está voltando agora a minuta para o expediente novamente, para que vocês possam apreciá-la novamente e que na próxima reunião entre na ordem do dia. Tá? Já, pessoal, quer complementar algo? Ô, Paulo, acho que só o que mudou de mais importante, né, até para colocar para todos, acho que a separação com o capítulo de disposições transitórias ficou mais compreensível, tá? Então, eu acho que a minuta é o que vai ler de maio do ano que vem em diante, tá, na minuta, e a gente, esse capítulo, o capítulo 5 aí, né, que ficou, eu acho que esse vai ser todo o trabalho que vai envolver agora do CCUEC, CITIC, que vai acontecer, vamos por desde hoje, desde aprovado essa minuta, né, até maio a gente tem que fazer toda essa transição. Então, acho que ficou um pouco mais bem explicado, e eu acho que no final do arquivo também, né, foram feitas algumas considerações na questão do espaço. Eu acho que vale a pena, professora, mostrar que a gente fez alguns. Está nesse documento ou não, professora? Se for no final? No final... eu não sei se o PDF foi gerado com... Que tem as cotas, né? Tem a tabela, A tabela não vai ficar na minuta. A tabela, não sei se ela está... Está. Foi gerada ainda com 20, tá? Mas teve as sugestões de alguns professores, era quanto ficaria se a gente colocasse 30 GB de cota para os alunos regulares da IDAC. Então, a gente até fez um estudo, colocou no documento original. Então, a mudança de 15 para 30 GB vai usar um total de 50 teras do pool da Unicamp. Então, a gente acha que não vai afetar, se a redução acontecer da forma que é prevista, a gente poderia manter, sim, os alunos regulares com 30 GB e os demais aí, a gente passou todo mundo de 10 para 15 também, conforme a orientação, que é o Gmail gratuito. Ele oferece 15 GB, então, alguns comentários no sentido, a gente vai oferecer menos que o próprio Gmail, né? A gente acabou balizando tudo no mínimo do próprio Google gratuito e alteramos aí os alunos para 30 GB e docentes funcionários. E teve uma dúvida também no professor na questão de docente aposentado, a gente não está discriminando o docente, está todos com 1 tera, tá bom? Só a questão dos funcionários que estão com essa redução mesmo, tá bom? Acho que foi isso, bom. É isso, basicamente essa a ideia, a proposta de normativa, e que, sendo aprovada, a gente começa o GT, né, começa a elaborar toda a parte de comunicados para que todo o público que utiliza essa estrutura de e-mail, né, possa tomar conhecimento das ações que estão sendo tomadas e das razões por que a gente está precisando implantar cota dentro do Workspace for Education Plus. Acho que é isso, professora. Tá ótimo, obrigada. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Por favor. Professor Paulo.
Eu queria confirmar, acho que não sei entender 100%, quer dizer, os docentes aposentados vão continuar com 1 terabyte de cota? Exato. Tá. Uma outra categoria que me importa um pouco são os pesquisadores associados, né? Pesquisadores e professores associados. Eles vão ser tratados em qual subgrupo aí? Vai ser no de 15 GB, talvez? Eu acho, os pesquisadores é daquela carreira pequena, né? Não, estou falando assim, de alguém que é um pesquisador associado. No IMEC a gente tem uma professora de um outro estado que é pesquisadora associada ao IMEC. Só dando um exemplo. É que depende. Ela tem número USP e tudo. Mas ela entra como docente, correto? Não sei, porque ela não é, sei lá, não é paga pela Unicamp. Ela é docente. Será que ela entra colaborador? Ou visitante? É colaboradora, exato. A palavra é pesquisador colaborador. Desculpa, não, docente não. Falei errado. É pesquisador colaborador ou professor colaborador. Eu acho que entra na cota de 100 GB, porque os docentes, eles são os únicos, tem um atributo específico de docente, que é só docente Unicamp, só esses estão com 1 tera. Todos os outros, vou dar o exemplo, tá? Aquela carreira PQ mesmo, que tem na Unicamp, pelo DGRH, eles estão dentro do CIS e LDAP com um atributo que a gente interpreta eles como funcionário. Então, essa carreira de pesquisadores ficaria com 100 GB também. Está tudo dentro ali como 100 GB. Agora, eu sei que existe um item que é externo, que é como se fosse uma pessoa externa. Os externos estão sendo considerados lá embaixo. Mas é isso que a gente, como 15 GB, é isso que a gente precisa discutir. Depois, se a gente tiver algum exemplo, a gente pode. Já que essa tabela não vai ficar na minuta, vai ficar lá com a CITIC, se precisar de algum ajuste na tabela, não afeta. Muda a normativa, né? Isso. Então, minha sugestão é só descobrir qual é a situação desse pessoal, é professor colaborador e pesquisador colaborador. A maioria dos nossos professores colaboradores são aposentados, então eles não são problema porque eles são docentes, né? Mas existem professores e pesquisadores colaboradores que não são diretamente ligados à Unicamp. Fora isso, eu conheço pelo menos um caso. Tá. Então, sei lá, vale a pena apenas entender em que situação que vai estar e pensar um pouquinho se de repente... Mas eu não sei nem se pode, porque se não tiver lá o código fácil de distinguir quem é quem, não tem muito como resolver. Mas só a sugestão de olhar esse caso e entender. Tá bom? Ok. Eu acho que um caso que depois a gente precisa também ia conversar em paralelo é colaborador externo DAC. Eu não sei dentro aí da Unicamp onde se enquadra esse tipo de colaborador, que também ele acabou, como eles, olhando a cota deles, quase ninguém faz uso, eles acabaram também ficando nessa cota padrão. Então, se precisar de algum ajuste, são poucos colaboradores, tá? Então, esses casos dá para ser alterado na tabela aí. Tá, obrigado. Obrigada. Esse documento ainda vai continuar aberto, né, para os membros fazerem sugestões, essa é a ideia, Paulo? Sim, está aberto. Uhum. Está disponível para todos eles. A gente já havia encaminhado na lista do CONTIC. Se for necessário, a gente encaminha novamente. Ok? Tá ótimo. Então, encerramos esse item? Sim, bom. Opa. Deixa eu voltar aqui. O próximo item é relacionado à criação da DETIC e do GovTIC, e a minuta está aqui na pauta, no expediente, para atualizar vocês a situação, né, dessa tramitação. Então, na penúltima reunião aqui do CONTIC, o professor da RAB, ele fez uma apresentação em termos de motivação, de conceitos relacionados à criação dessa diretoria executiva e desse conselho de governança. Aí, na reunião passada, ele fez a leitura de uma versão da minuta, e de lá para cá, houve várias alterações, porque além das sugestões recebidas aqui pelo CONTIC, nós recebemos várias sugestões da PG, tanto verbais quanto por escrito, recebemos sugestões também de outras pessoas, né? Então, essa aqui é a versão atual. Eu acho que seria interessante eu comentar pelo menos alguns pontos bem diferentes do que foi feito anteriormente. Então, eu não vou ler a minuta como um todo, acho que não caberia isso aqui, mas vou comentar algumas diferenças. Houve um melhor delineamento
das competências da DETIC. Em relação a isso, a gente colocou esse item 1, né, que seria exercer as tarefas de gestão integrada da governança de TIC da universidade, em todos os seus aspectos. E acho que o último item aqui relacionado ao regimento interno. Então, de maneira geral, não mudou-se o conceito, mas teve um melhor delineamento desses pontos. Aqui também está colocado explicitamente quem pode ser o diretor executivo, né, que tem que ser um docente com destacada atuação na área de TIC. Aqui temos uma diferença também, nesse segundo parágrafo, que o diretor executivo será substituído, então, pelo assessor docente da DETIC, né, por um dos assessores docentes da DETIC. Na versão anterior, a gente acreditava que isso não seria possível, que deveria ser algum pró-reitor ou alguém, assim, mais alto na hierarquia. Então, a gente soube que poderia fazer essa modificação, e isso poderia dar bastante agilidade nas questões do dia a dia, nos impedimentos do diretor executivo. Então, esse é um ponto. O parágrafo 3º, acho que também está equivalente em termos de competências, né, do CCUEC e da CETIC serem mantidas. Com relação ao GovTIC, nós tivemos que colocar explicitamente que vai se tratar de um órgão deliberativo, ao contrário do CONTIC atual, né, que é um órgão consultivo da área de TIC. Temos também aqui um melhor delineamento das competências. Acredito que aqui foi retirado um item bastante técnico relacionado ao fato que o GovTIC deveria apreciar alguns pareceres emitidos pela DETIC, mas depois se achou que talvez isso não fosse necessário, pelo caráter técnico que eu comentei, e também pelo fato de que a DETIC tem que seguir as diretrizes do GovTIC e prestar contas. Então, isso já estaria implícito que deveria ser feito respeitando essas normas. Aí, no artigo 4º, que acho que vem aí a grande diferença. Na reunião passada, nós tínhamos uma expectativa de que poderia ser formada uma equipe transitória que pensaria aí com cuidado ao longo de um prazo relativamente amplo, como seria uma composição para o GovTIC. Mas atendendo, né, uma recomendação da PG, nós tivemos que montar uma primeira composição, né, e aqui está descrita essa composição, essa parte eu pretendo ler. Então, o GovTIC será formado por 7 docentes indicados pelo reitor e que estariam ligados aos órgãos aí, né, da esfera máxima da universidade. Então, seria a coordenadoria geral, pró-reitorias e diretorias executivas, com exceção da DETIC, por razões óbvias. Além disso, nós teríamos 7 servidores da carreira PAEP, responsáveis pelas áreas de TIC, dos seguintes órgãos, né, que são aí os principais órgãos administrativos que temos. 2 da área da saúde, CAISM e OHC, e também os órgãos administrativos, DAC, DGA, DGRH, SBU e SIAC, com esses indicados pelos dirigentes e nomeados pelo reitor, né? Então, aqui, de certa forma, nós temos vários órgãos que também estão presentes aqui conosco no CONTIC. Além disso, 7 diretores de unidade de ensino, pesquisa e extensão, então seriam docentes, indicados pelo reitor e que representariam as grandes áreas de conhecimento. Essa é uma característica que vem também, né, da formação do CONTIC em documentos anteriores. Nós vamos ter também 2 servidores da carreira PAEP, né, de TIC, e que seriam eleitos pelos seus pares. O diretor executivo da DETIC, que seria o presidente do GovTIC, com direito ao voto qualitativo, né, que seria o voto de Minerva, e, finalmente, um assessor docente, que exerceria a vice-presidência sem direito a voto, né, então estaria presente sempre no GovTIC e fazendo a substituição do diretor executivo quando necessário.
como está aqui no parágrafo 1, foi o que eu já comentei. Um outro item interessante seria a respeito dos mandatos, está escrito aqui explicitamente, né? Mas, obviamente, muitas vezes nós temos pessoas que estão em determinados cargos e é por isso que eles são membros do GovTIC. Uma vez que essas pessoas deixam esses cargos, elas deixam de ter mandato no conselho. Já os representantes eleitos terão mandato de 2 anos, permitida a recondução, e os suplentes seguirão as mesmas regras que os titulares. Então, nós temos aqui essa composição e mais alguns detalhes explícitos, que também foram todos sugestões da PG. E aí tem os outros caráteres aqui relacionados às portarias, etc., e algumas disposições transitórias, entre elas que a composição e ritos do CONTIC ficariam mantidos até que a nomeação definitiva dos membros do GovTIC seja concluída, e o GovTIC terá 90 dias para fazer o seu regimento interno. Acho que essa parte aqui é semelhante à anterior. Aqui teria 90 dias também para propor a sua estrutura organizacional e também para fazer a nova versão dessa instrução normativa aí, que tem todo um detalhamento do uso aqui de TIC da Unicamp. Então, eu encerro aqui uma primeira passada. Se alguém tiver alguma pergunta, ou se o Adalto também quiser complementar alguma coisa, alguém da CITIC. Fico à disposição, professora. Por favor, se quiser falar alguma coisa. Não, tá, a senhora, como sempre, muito didática. Resumiu e destacou, na minha opinião, adequadamente, mas eu fico à disposição. Tá bom, obrigada. Valcir, por favor. Professor, uma vez a Gartner sugeriu que não misturar os presidentes, né? O diretor executivo da DETIC vai ser o presidente da GovTIC. Isso, pelo que a Gartner diz, isso não é uma boa prática. Vocês chegaram a discutir isso? Acho que a gente chegou a discutir, não sei se nesse caso o Adalto tem algumas observações, porque eu acho que o Adalto chegou a exercitar bastante essa ideia de que o presidente poderia ser outra pessoa. É isso. No início, as versões anteriores previam outro presidente que não o diretor, né, o DETIC. E aí, na composição, por ser um órgão de assessoria do próprio reitor, e talvez ainda não um colegiado vinculado às câmaras superiores, né, a CAD, por exemplo, ficou o executivo, mas sem direito a voto. Então, na verdade, quem decide, né, são o colegiado, e se porventura houver empate, aí entra o diretor executivo para desempatar. Mas as políticas, tudo que vai sendo aprovado ou deliberado pelo Conselho de Governança, em tese, só a orquestração da reunião, o andamento, a prestação de contas, enfim, isso é da presidência. Mas na hora de votar numa dada deliberação, uma proposta de deliberação, ele não tem direito a voto que faça a diferença, né? Então, isso se resolveu dessa maneira, né? A gente acomodou um pouco esse potencial conflito de interesse entre o diretor executivo e a governança, mas manteve nesse modelo, né, ainda o diretor executivo acima como presidente do GovTIC, mas resguardada ele não poder ter voto de diferença. Ok, obrigado. De nada. Alguma outra dúvida? Bom, acho que faltou eu comentar, né, que não exatamente essa minuta, né, porque ela também sofreu algumas pequenas alterações, né, mas a criação da DETIC e do GovTIC, então, já foi aprovado na CAD e na COP, e agora falta a aprovação no Consul, que vai acontecer agora no dia 26. Então, nós vamos aguardar aí os resultados.
acho que na ausência de outras dúvidas, comentários, sugestões, nós vamos poder encerrar a reunião de hoje. Agradeço aí a participação de todos. E até a próxima reunião. Boa tarde, obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigada. Obrigado, boa tarde.